Você está ouvindo o ABC Cast, o podcast do ABC. Informação, inovação e conexão com a região metropolitana de São Paulo. ABC Cast, conectando você com informação de qualidade. Fala, pessoal do Grande ABC e toda a região metropolitana de São Paulo. Terça-feira, dia 21 de outubro, está no ar mais um ABC Cast, aquele apanhadão de notícias diárias direto para você, sem enrolação. Eu sou o Celso Rodrigues e divido os mix sempre com ela, Suzana Rezende. Olá, Su! Olá, Celso! Olá, ouvinte! Hoje o episódio vem cheio de novidades e alertas importantes, então presta atenção. Nós vamos falar sobre racismo atingindo crianças pequenas, a nomeação de bolos para a Secretaria-Geral da Presidência e o novo programa Reforma Brasil, que vai dar aquela força na casa das famílias. Sem contar as oportunidades para quem quer estudar. O vestibulinho das ETECs abriu inscrições para mais de 92 mil vagas. E também tem histórias de impacto e curiosidade, como a prisão de Arnaldo Pereira, envolvido na máfia do ISS, e a situação crítica da ajuda humanitária em Gaza, que ainda não atende à demanda. Olha, notícia não falta, né? Então já sabe, se você é de casa, conhece o recadinho. Se você tá aqui pela primeira vez, aumenta o volume ou então prepara seu fone, pega ali a sua bebida conforto e vem com a gente, porque aqui no ABCcast a informação é prática, o papo é reto e a gente conta tudo que impacta o seu dia a dia. Abrimos o ABCcast com racismo na infância. Suzana, às vésperas do mês da consciência negra, um levantamento do Datafolha encomendado pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal trouxe um alerta doloroso. O racismo está atingindo até as crianças pequenas. 1 em cada 6 crianças de até 6 anos já foi vítima de discriminação racial. Pois é, Celso. E o dado fica ainda mais grave quando olhamos para as famílias negras. O número chega a 19% entre os responsáveis de pele preta e parda. Os especialistas alertam que o racismo nessa fase da vida pode causar o chamado estresse tóxico, comprometendo o desenvolvimento emocional, a aprendizagem e até a autoestima dessas crianças. E o ambiente onde mais se percebe o problema é justamente a escola. Mais da metade dos casos relatados aconteceram em creches e pré-escolas. Apesar da lei que obriga o ensino da história e cultura afro-brasileira, quase 90% das turmas ainda ignoram esse conteúdo. Ou seja, o espaço que deveria educar para a igualdade ainda reproduz o preconceito. E é por isso que os especialistas reforçam: combater o racismo desde berço é um dever coletivo, é das famílias, das escolas e das instituições. A Mariana Luz, da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, disse, entre aspas, quando uma criança negra é discriminada, toda a sociedade é ferida. Então, garantir uma infância livre de racismo é o primeiro passo para um futuro mais justo e humano. Lembrando que nós não podemos apenas ser contra o racismo, nós precisamos ser antirracistas, que foi inclusive um dos temas do ABCcast Conexões. E eu que fiz essa reportagem, eu conversei também com um advogado que ele deu dicas de como os pais dessas crianças que sofreram discriminação racial, que sofreram racismo, podem agir. Vamos escutar um trechinho. Dr. Luiz Fernandes Júnior, da Fernandes Magalhães Advocacia, escritório especializado na área criminal. Bom, quando nós falamos do crime de racismo ou do crime de injúria racial, nós estamos falando de uma das temáticas mais importantes, não só da atualidade, mas também de todo o contexto histórico, por conta da gravidade dessas condutas e a extensão dos danos que isso pode causar na vida de um ser humano. Quando um responsável legal toma conhecimento que um filho menor de idade sofreu uma ofensa vinculada à injúria racial, por exemplo, ele deve procurar as autoridades policiais, seja por intermédio de um boletim de ocorrência eletrônico, seja por meio de um boletim de ocorrência
realizado de maneira física diretamente em delegacia ou por intermédio de um advogado que pode fazer o requerimento de instauração de inquérito policial à autoridade policial para investigar esse crime tão gravoso. E quando essa ofensa, esse crime é cometido pelos meios digitais, se procede da mesma maneira de quando cometido de maneira presencial. A diferença é que as provas a serem produzidas, elas se dão pelo meio digital e se deve ter uma cautela para que não haja nenhuma nulidade em relação à comprovação desse crime cometido pelo meio digital. Vamos de giro de notícias? Nomeação de Boulos. Pois é, Suzana. O Planalto anunciou uma mudança importante. O deputado Guilherme Boulos vai assumir a Secretaria-Geral da Presidência da República, no lugar de Márcio Macedo. O convite veio direto do presidente Lula e a nomeação deve sair no Diário Oficial nos próximos dias. Boulos, que tem uma longa trajetória no movimento por moradia e na política, agora vai ter a missão de articular o governo com a sociedade civil e os movimentos sociais. E olha, o desafio é o que não vai faltar. E a gente vai continuar falando aqui de governo. Agora a gente vai para o Reforma Brasil. Olha só que novidade boa, Celso e ouvinte. O governo lançou o programa Reforma Brasil, que vai permitir às famílias financiar a partir de R$5.000 para dar aquele trato na casa. Pode ser pintura, ampliação, piso novo, o que quiser. Segundo o ministro das Cidades, Jader Filho, o processo vai ser todo digital e simplificado, direto pelo site ou pelo app da Caixa a partir do dia 3 de novembro. E o melhor, o programa deve movimentar R$40 bilhões em crédito até 2026. Ou seja, muita casa vai ganhar uma cara nova por aí. E fechamos o giro com o vestibulinho nas ETECs, as escolas técnicas. Olha a oportunidade chegando, ouvinte. Estão abertas as inscrições para o vestibulinho das ETECs, as escolas técnicas. São mais de 92 mil vagas para o primeiro semestre de 2026 em cursos técnicos, ensino médio integrado e especializações. As inscrições vão até 3 de novembro pelo site vestibulinho.etec.sp.gov.br e a prova rola no dia 30 de novembro. E o melhor, é ensino público e gratuito para quem quer começar o ano com um novo caminho nos estudos e na carreira. É isso aí. Você gostou dessas notícias? Quer saber mais informação sobre qualquer uma delas? Tá tudo lá no site abcdoabc.com.br. Seguimos com Máfia ISS. Suzana, olha só essa história digna de um roteiro de filme policial. O ex-subsecretário da Receita Municipal de São Paulo e ex-secretário de Planejamento de Santo André, Arnaldo Augusto Pereira, foi preso na Bahia. E olha essa, Celso e ouvinte, o que torna esse caso mais curioso ainda. Ele estava vivendo em Mucuri, no litoral baiano, e segundo o Ministério Público, usava uma identidade falsa depois de ter forjado a própria morte para escapar da prisão. Gostou dessa? Inacreditável! Pereira foi condenado a 18 anos por envolvimento na chamada máfia do ISS, um esquema que desviou mais de 500 milhões de reais dos cofres paulistanos entre 2007 e 2013. E o detalhe, ele já tinha sido preso outras vezes e somava mais de 45 anos de condenação por corrupção. Exatamente. E essa máfia envolvia auditores fiscais que cobravam propina de construtoras e incorporadoras para liberar o habite das obras. Um golpe que por anos drenou o dinheiro público e favoreceu centenas de empreendimentos na capital e, como sempre, drenando o dinheiro do povo. Como o Celso sempre diz, dinheiro público do público. Mas será que é só ele?
Eu acho que não, hein? Vamos usar uma lupa para ver quem mais está envolvido nesse Brasil de tamanho continental que tem o seu dinheiro roubado por pilantras. Esse é o nome correto para tratar com essas pessoas. Seguimos com a ajuda humanitária em Gaza. Suzana, a situação em Gaza continua crítica. O Programa Mundial de Alimentos da ONU, a Organização das Nações Unidas, informou que, apesar do aumento no fluxo de suprimentos após o cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos, a quantidade de ajuda ainda está muito abaixo da meta diária necessária. É alarmante, Celso. Apenas 2 passagens estão operacionais e nenhuma delas alcança o norte de Gaza, onde a fome é mais severa. Mesmo com cerca de 750 toneladas de alimento entrando diariamente, isso é insuficiente para atender às necessidades de toda a população afetada. Sem dúvida. E a escassez de alimentos tem levado os moradores a racionar o que recebem, temendo que os suprimentos possam acabar novamente. A situação é desesperadora, especialmente para os mais vulneráveis. A comunidade internacional precisa intensificar os esforços. A ONU destaca que, para atender à escala das necessidades, é essencial utilizar todos os pontos de passagem de fronteira disponíveis. A ajuda humanitária deve ser uma prioridade absoluta neste momento. E lembrando que havia tido esse acordo de cessar fogo, mas no fim de semana Israel acusou Hamas de descumprir e acabou atacando Gaza novamente. Então parece que essa guerra está sem fim. A pergunta que fica é: a situação é desesperadora, especialmente para os mais vulneráveis. Em Gaza, tem alguém que não é vulnerável? Sei lá. Suzana, no nosso Quem Disse Isso de hoje, vamos mergulhar em uma reflexão sobre identidade e transformação. É aquele momento de refletir sobre nós mesmos. Então, anota aí, ouvinte, entre aspas, nenhum de nós realmente muda com o tempo, apenas nos tornamos mais plenamente aquilo que somos. Eu vou repetir, nenhum de nós realmente muda com o tempo, apenas nos tornamos mais plenamente aquilo que somos. Ah, que frase linda, que nós nunca percamos a nossa essência. Mas conta pra gente, Celso, quem foi autor ou autora dessa pérola? Quem disse isso? Essa belíssima frase é da autora norte-americana Anne Rice, conhecida por suas histórias sombrias e profundas sobre vampiros e a condição humana. Ela nos lembra que o tempo não muda quem somos, ele apenas revela a nossa verdadeira. É isso mesmo. Às vezes pensamos que estamos nos transformando, mas na verdade estamos apenas descobrindo e assumindo o que sempre existiu dentro de nós. E é com esse papo que a gente fecha mais um episódio do ABCcast, sempre trazendo o melhor da região, suas histórias, os desafios e as conquistas, do jeitinho que só quem vive aqui entende. E cada episódio a gente mostra o que o ABC, São Paulo, Brasil e o mundo tem de ideias, de gente criativa e de transformação constante. Então, se quiser nos acompanhar mais de pertinho, nos siga lá no Instagram, abcdoabc_oficial, e dá aquela passadinha diária no nosso portal abcdoabc.com.br. Então já sabe, se gostou, mande esse episódio pra frente, compartilhe com os amigos, com a família e ajude a espalhar as boas conversas com quem move a nossa região. E não se esqueça de ativar o sininho no seu app de áudio preferido,
Então a gente está no YouTube, no Deezer, no Spotify, no Apple Podcast, onde você quiser. E lembrando que nós temos o e-mail contato@abcdabc.com.br. Se você quiser mandar sua história, sua denúncia, só quiser participar, fazer um comentário. E a gente fica por aqui. E como sempre, muito obrigada, Celso, pela companhia. Muito obrigada, ouvinte, por nos ouvir até aqui. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Esse podcast é uma produção do portal ABC do ABC. Apresentação: Celso Rodrigues e Suzana Rezende. Roteiro: Greta Passuldi. Edição de Rodrigo Rodrigues. Direção de conteúdo de Tiago Quirino e direção geral de Alex Faria.